queridos e queridas, vocês que estão assistindo esse estudo, seja da Congregação Evangélica Luterana Cristo, seja de outra congregação, ou mesmo quem não é luterano. Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos estudar 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10 nos traz temas como a idolatria, como interpretar certas coisas do Antigo Testamento, traz sobre a Trindade, sobre culturas, ou seja, é um capítulo rico de temas onde nós vamos abordar alguns deles nesse estudo. Para esse estudo nós vamos usar a versão Nova Almeida atualizada, porque a revista, a Almeida Revista e Atualizada, ela é um pouco mais complicada, ela é um pouco mais rebuscada. Então, para facilitar o entendimento e não sair muito da versão que nós estamos acostumados, estou usando a Nova Almeida Atualizada. Vamos ler então o que diz os versículos 1 e 6 e comentar sobre eles. Versículos 1 a 6. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Muitas coisas do Antigo Testamento são prefigurações, ou seja, elas são exemplos do que virá mais para frente no Novo Testamento. O que nós vamos confirmar no Novo Testamento, elas estão prefiguradas, anunciadas, exemplificadas no Antigo Testamento. Na criação, por exemplo, Deus diz: façamos, ou seja, a Trindade já estava sendo prefigurada, exemplificada e mostrada logo no primeiro capítulo da Bíblia no Antigo Testamento. Aí o Novo Testamento veio explicar melhor a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim também a travessia no Mar Vermelho que os hebreus tiveram foram uma prefiguração do batismo. Assim como eles chegaram na Terra Prometida através da travessia do Mar Vermelho, nós chegamos na Terra Prometida, ou seja, o céu, a nossa salvação através do batismo. O batismo, como diz Pedro, nos salva através de Cristo. Cristo nos salva através do batismo, através de meios. Deus não age diretamente, porque nós não temos mérito para isso. Não é a nossa escolha, a nossa busca. Nós não aceitamos Jesus, é Jesus que nos aceita. É Ele que vem até nós, através desses meios, a palavra de Deus e os sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. Ou seja, quando Cristo quer salvar a gente, Ele quer salvar a todos, mas nem todos recebem essa salvação porque não creem. Mas para nós cremos através desses meios, quando a palavra de Deus vem até nós através da pregação, e quando nós somos batizados pela água e pelo batismo, nós temos os nossos pecados lavados, nós somos regenerados, nós somos transformados para uma nova vida com Cristo. E também na Santa Ceia, quando nós comemos o corpo e bebemos o sangue de Cristo, nós temos a salvação, nós temos a fé alimentada por Cristo. Ou seja, a salvação é abundante. Deus salva a gente de várias frentes, de vários meios. Esses meios, a palavra e os sacramentos. E a travessia no Mar Vermelho foi uma exemplificação, uma prefiguração do batismo que nós temos hoje. Os hebreus foram sustentados por Deus como prefiguração de que o batismo nos sustenta em Deus. Nosso status de salvos não depende do que fazemos, mas do que Deus faz e fez por nós. Ou seja, esse é o caso do batismo. O batismo não é uma obra nossa, é uma obra de Deus. Deus usa o pastor, o ministro que nos batiza, e nós recebemos a salvação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade vem até nós através do batismo, e Ele nos sustenta, nos guarda do mal, para que nós possamos continuar firmes na fé. Muitos caem da fé,
porque não creem, eles deixam de crer, eles negam a Jesus. Isso não é Deus que rejeita ou elegeu a pessoa desde a eternidade para ser réproba ou para ser rejeitada. Não existe isso. É a pessoa que rejeita Cristo. Mas Cristo vem até nós através desse batismo. Por mais que muitos depois venham a rejeitá-lo, mas Ele está conosco e Ele nos guarda. Então não rejeitemos essa obra de Deus, continuemos firmes com Jesus, porque Ele veio até nós através do batismo, Ele vem até nós através da pregação da palavra de Deus, e Ele vem até nós através da Santa Ceia. Mesmo com o batismo assegurando a salvação deles, eles preferiram afrontar a Deus e ir contra Ele. A Bíblia não diz que eles perderam a salvação, mesmo sendo pecadores, mas eles foram tratados com severidades por causa das suas péssimas escolhas. Deus foi severo com eles, Deus ficou muito bravo com eles e tratou o pecado deles com a importância que isso tinha, com severidade. E muitas vezes nossas péssimas escolhas em favor do pecado e contra Deus nos levam a deixar de usufruir coisas boas por causa do nosso pecado, como os hebreus deixaram de usufruir a Terra Santa. Então nós muitas vezes temos tantas bênçãos espirituais e materiais, mas nós não recebemos essas bênçãos, não desfrutamos dessas bênçãos por causa das nossas escolhas ruins. Nós deixamos de viver bons relacionamentos de amizade, de afinidade, nós deixamos de receber às vezes boas oportunidades, até de trabalho, boas oportunidades de diversão, de lazer, boas oportunidades espirituais por causa do nosso pecado. Nós somos teimosos e coração duro, cabeça dura em relação ao nosso pecado. Nós ficamos arranjando desculpas no nosso pecado, como a discussão atualmente é sobre racismo, por exemplo. Muita gente fica tentando justificar o seu racismo com várias desculpas e deixa de usufruir da bênção de Deus muitas vezes por causa disso, por causa do pecado. Então, que a gente possa viver em arrependimento sempre pelo nosso pecado, estar observando se estamos pecando, para que nós possamos nos consertar e usufruir das bênçãos de Deus, tanto espirituais como materiais. Vamos ler o que dizem os versículos 7 a 10 e vamos comentar sobre eles. Versículos 7 a 10. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Paulo cita a questão da idolatria ligada à diversão. Não há pecado nenhum na diversão, nós podemos nos divertir, não tem nenhum problema. Você pode ouvir a música que você gosta, ir em festa, dançar, você pode fazer o que você gosta, não tem nenhum problema em se divertir. Mas a diversão errada, ela é idolatria, como muitos fazem hoje em dia. Por exemplo, se divertindo fazendo mal aos outros, com pecados como o racismo, a pornografia, a prostituição. Esse tipo de diversão é pecaminosa. Nós devemos sempre nos divertir de forma inocente, não fazendo mal nem a si mesmos, nem aos outros, pois isso é idolatria. Quando nós temos uma paixão exagerada por nós mesmos, queremos nos divertir a qualquer custo, nos beneficiar, mesmo com o mal do próximo, então é uma auto-idolatria, nós estamos sendo idólatras. Então a gente tem que dizer não para esse tipo de idolatria e nos divertir de forma ordeira, sem bebedeira, sem pornografia, sem preconceito com o próximo, diversões saudáveis. Paulo também cita um versículo, um acontecimento citado em Números 25, onde mais de 23.000 pessoas foram mortas por participarem das festas onde os deuses moabitas eram adorados.
como exemplo de que não devemos participar de diversões onde cometeremos pecado. Ou seja, nós não devemos idolatrar nem a nós mesmos, nem a outros deuses. E os israelitas, eles adoraram outros deuses nas diversões dele, com os moabitas. Eles se prostituíram, eles fizeram um monte de coisa errada dentro daquela diversão deles. Então, que a nossa diversão não seja idólatra, não seja errada, nós tenhamos uma diversão ordeira e que nós lembremos sempre de Deus onde quer que nós estejamos, seja nos divertindo, seja num momento sério. Deus deve estar em nossa mente, em nosso coração, em nossas palavras e em nossas atitudes, para que nós possamos testemunhar do amor de Cristo para as pessoas. Paulo também cita Números 21, onde serpentes foram enviadas por Deus para atormentar o povo por porem Cristo à prova. Segundo Paulo, quando eles reclamaram da comida e do deserto em que eles viviam, dizendo que preferiam o Egito, Deus ficou chateado com eles. Então, nós temos que tomar cuidado de não reclamar das situações que nós estamos. Essa passagem ela também trabalha essa questão da murmuração. Claro que é normal expressar insatisfação, decepção, desilusão, desgosto com o que nós passamos na vida. E devemos levar tudo isso em oração, sendo francos com Deus na hora de falar nossos problemas. Não dá para mentir para Deus, Ele conhece o nosso coração. Então, a nossa oração não precisa ser uma bajulação, ficar bajulando Deus. Nós temos que ser sinceros. Deus, está doendo, eu não estou gostando, eu não quero isso. Em oração sim, mas nós não devemos culpar a Deus e reclamar com Ele como se Ele fosse o culpado pela nossa situação. Deus quer o nosso bem, Deus quer o nosso bem. E muitas vezes, para que nós possamos melhorar, nós temos que passar pelo sofrimento. Isso é normal, mas não é Deus que é o culpado do nosso sofrimento. São as situações que nós enfrentamos, elas muitas vezes são sofridas e nós temos que passar por ela. A fragilidade nossa, ela é revelada através do sofrimento. Nós somos frágeis e nós sofremos, não tem jeito de escapar disso. Nós não podemos culpar a Deus e reclamar dele por causa disso. Nós devemos confiar nele. Os judeus culparam a Deus, os hebreus, né? Os hebreus culparam a Deus e falaram: olha, por que Deus colocou a gente aqui? A gente está nesse deserto, a comida é ruim, a gente não gosta dessa comida que Deus dá para a gente. Deus ficou muito chateado e mandou serpentes para que eles pudessem se lembrar que Deus ama eles e cuida deles. E eles não estavam lembrando disso. Então, eles sofreram por causa dessa murmuração, por causa de ser reclamão demais, ficar reclamando de tudo. Então a gente não pode ser pessoas insuportáveis. Pessoas insuportáveis nem Deus suporta. Pessoas que reclamam de tudo, nem Deus suporta. Deus quer que nós sejamos gratos e que nós nos adaptemos às situações que nós temos na nossa vida, ok? Vamos ler os versículos 11 a 17. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, junto com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como a pessoas sábias. Julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Muitas coisas do Antigo Testamento são uma prefiguração, um exemplo das coisas do Novo Testamento, como nós já falamos aqui.
Essa história dos hebreus é uma delas, onde a igreja de Corinto e várias igrejas pelo mundo, talvez todas, também passaria por problemas de moralidade, como os hebreus. Mas Deus está com uma nova aliança, a da graça, onde Deus trata com mais brandura o pecado de seu povo, trazendo o arrependimento. Mas Deus ainda é severo com quem insiste em brincar com Deus. Nós vemos em Atos Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo e eles foram fulminados, foram mortos. Deus não aceita que nós não levemos a sério as coisas dele. Nós temos que levar a sério, nós temos que dar importância devida às coisas dele. Deus tem sido muito paciente conosco, com os nossos pecados, porque Ele quer a nossa salvação, Ele não quer a nossa condenação. Nós temos que levar isso a sério, nós temos que viver uma vida santificada, pedindo sempre a graça de Deus para que nós possamos nos arrepender e voltar a fazer coisas boas, para que nós levemos a sério aquilo que Deus tem feito conosco e fala na sua palavra. Aqui nessa passagem diz também que não há tentação acima do que possamos suportar. Isso é bem mal entendido por muitas pessoas. Muitos acham que nós não teremos problemas maiores do que nós podemos suportar. Há sim problemas insuportáveis e podemos até mesmo ser mortos por causa da fé em Cristo, por exemplo. As pessoas são cada vez mais intolerantes e elas podem fazer mal para nós por causa da nossa fé. A nossa fragilidade humana pelo pecado original, ela não foi tirada. Ainda nós vamos morrer pela nossa carne. Nós podemos pegar a Covid, nós podemos ter um ataque cardíaco, podemos ser atropelados, a criminalidade pode nos pegar, nós podemos morrer a qualquer momento. Então nós somos frágeis, nós não somos super-homens e super-mulheres porque nós somos cristãos, de jeito nenhum, nós continuamos frágeis. O que não vem maior do que nós podemos suportar não são os problemas, são as tentações. Nós podemos dizer não para qualquer tentação, porque Deus tem nos dado força. Mas temos o pecado original, nós somos pecadores, nós caímos no pecado, voluntariamente, de vontade própria. Não é uma força maior do que a gente que faz a gente pecar, não é nossa escolha, nós escolhemos pecar. A responsabilidade é nossa, não dá para fugir disso. Não é o diabo, não é uma força maior que nós escolhemos as coisas erradas e pecamos. Mas nós temos força para resistir à tentação, então que a gente se levante sempre e na próxima oportunidade a gente resista à tentação. E se não resistir, nós temos o perdão de Deus para que nós possamos nos levantar de novo e buscar a graça de Deus e uma nova vida resistindo à tentação. E Paulo insiste que nós devemos fugir da idolatria. Existem várias formas de idolatria. Podemos idolatrar um artista, um político, um familiar, um amigo, um líder religioso e até nós mesmos, que é uma idolatria bem comum. A auto-idolatria ela é bem comum. Quando colocamos algo ou alguém, incluindo a nós mesmos, acima do amor que nós temos que ter por Deus, nós estamos idolatrando. Se nós amamos qualquer coisa ou qualquer pessoa acima do que devemos, mesmo que nós mintamos para nós mesmos, dizendo que nós não amamos mais do que Deus, mas nós damos muita importância para aquilo ou para aquela pessoa, brigando com as pessoas por causa daquilo que é muito importante para nós, fazendo mal para o próximo por causa daquilo, isso é idolatria, mesmo que seja nós mesmos, mesmo que o sentimento seja por nós mesmos. Vamos ler os versículos 18 a 22. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? O que quero dizer com isto? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês
estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos por acaso mais fortes do que Ele? Os sacrifícios de Israel tinham também a parte que alimentavam os sacerdotes. Por isso, a alimentação do sacrifício fazia parte do culto no Antigo Testamento, assim como nos alimentamos de Cristo na Santa Ceia. Quando nós tomamos a Santa Ceia, nós participamos do banquete de Deus, estamos nos alimentando de Cristo. Então é um alimento espiritual e carnal, porque Cristo está presente em corpo e sangue no sacramento, no sacramento que Ele instituiu. Então, desde o Antigo Testamento, nós participamos do sacrifício de Cristo através dos sacrifícios que Israel dava no culto do Antigo Testamento e agora na Santa Ceia, que não é uma repetição do sacrifício de Cristo, o sacrifício já foi feito, mas é em memória do sacrifício de Cristo, em memória de Cristo, e Cristo está presente em corpo e sangue. Paulo reafirma que o ídolo não é nada, não existe outro Deus. Por isso, uma refeição sacrificada aos ídolos é inofensiva. Mas ele lembra que os demônios se apropriam do sacrifício a ídolos e não devemos participar do culto a demônios. Ou seja, se você está num culto religioso a outros deuses, a outras divindades, se você participa daquele culto, por mais que não seja nada, você está sendo idólatra e os demônios estão recebendo esse culto que você está participando. Por isso nós não devemos participar de cerimônias e cultos a deuses estranhos. Não devemos dar aprovação ao culto aos demônios. Por isso, como Paulo ensina no capítulo 8, por causa do nosso próximo, para não passar uma imagem errada, não devemos participar de culto a ídolos de forma nenhuma, nem que seja uma refeição. Se vai trazer problemas para o nosso próximo, dá uma mensagem estranha, ruim, que é normal participar do culto a ídolos, então a gente não participa de refeição, a gente não come aquilo que é sacrificado a ídolos. Paulo lembra que não devemos provocar ciúmes ao Senhor, mas manter o nosso coração livre de idolatria. Deus preza muito para que nós sejamos dele, estejamos com ele. Ele não gosta de idolatria, ele detesta a idolatria. O povo hebreu sofreu muito por causa de idolatria, então que a gente possa fugir sempre de qualquer tipo de idolatria. Vamos ler os versículos 23 a 26. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Comam tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Aqui é um chamado para moderação. Nós somos livres para fazer o que quisermos. Como diz Santo Agostinho, ama e faz o que você quiser. Com a mente renovada para o amor a Deus e ao próximo, podemos agir como queremos, porque nós temos uma mente renovada, nós não vamos fazer o mal. Quando nós estamos cheios de amor, quando nós não estamos pecando. Então não tem problema nenhum comer coisas sacrificadas ao ídolo, porque o ídolo não existe. Nós temos essa liberdade, mas nós devemos ter prudência. Se vai prejudicar o próximo, como já foi dito, aí não devemos fazer. Devemos colocar o próximo como prioridade, respeitar as suas fraquezas e suas orientações culturais, sua bagagem, sua educação, aquilo que ele é. Não devemos impor usos e costumes aos outros, mas respeitá-lo. Paulo está falando de comer comida sacrificada a ídolos, né? Nós vamos ver mais para frente, no próximo tópico, a questão do mercado. Paulo dá essa liberdade, mas ele fala, não faça isso para atrapalhar os outros. Se vai atrapalhar, não faz.
O mercado, na época, na cidade de Corinto, vendia o que sobrava do sacrifício a ídolos. O pessoal fazia os rituais de sacrifício a ídolos, e o que sobrava eles vendiam. Então você ia comprar carne no mercado, podia ser uma carne sacrificada a ídolo. Então, Paulo fala para comprar a carne sem perguntar de onde vem, para não ter problema com a consciência, não só a própria consciência, como a do próximo, para que o próximo não pense que cultuar ídolos é normal. Mas Paulo lembra que o Senhor é dono de tudo, que o ídolo não possui coisa alguma, que aquela carne foi criada por Deus e Deus é dono daquela carne, então você pode usufruir dela, desde que não prejudique o próximo. Vamos ler os versículos 27 a 30. Se alguém que não é crente convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo que dou graças? Consciência do próximo, ela não deve ser ferida por causa das nossas atitudes e conversas. Devemos tomar cuidado para não prejudicar o próximo. Já foi dado o exemplo no outro estudo, a questão do álcool, por exemplo. A gente pode beber bebida alcoólica, mas se temos um alcoólatra junto, a gente, por amor a ele, não vamos beber. A gente bebe refrigerante, não tem nenhum problema. Se vai prejudicar alguém, a gente não bebe, a gente não come. E era a questão dos ídolos. Se a pessoa que servia a comida para o coríntio, né, se ele quisesse comer na casa de alguém, não tinha nenhum problema. Mas se a pessoa falasse, essa carne é sacrificada a ídolo, ela faz parte de um culto, aí você fala, não, eu não vou comer então, porque eu cultuo a Deus, não vou cultuar outros deuses. Então, para não passar uma má mensagem para o próximo, a gente abre mão da nossa liberdade para que o próximo não seja justificado. Por isso que Paulo insiste que devemos tomar cuidado com as nossas atitudes, incluindo comer, para não fazer mal ao próximo. Devemos lembrar que escândalo é fazer alguém cair, não é chocar. A gente choca as pessoas, às vezes por culturas e atitudes diferentes do que elas estão acostumadas. Se ela ficou chocada, paciência. A gente não vai deixar de fazer aquilo que a gente faz por causa que a pessoa entrou em choque. Agora, se a pessoa vai ser prejudicada por aquilo, então a gente abre mão, não vamos fazer, porque não queremos trazer problema para a pessoa, nós amamos o próximo. Mesmo que tenhamos boas intenções, devemos avaliar as críticas que nós recebemos das coisas que nós fazemos e assim evitar o mal ou bater o pé pela liberdade cristã. Se a crítica é injusta, é um legalismo, é um exagero, uma interpretação injusta da pessoa, a gente bate o pé. Não, o que eu estou fazendo não é isso que você está falando, você está errado. A gente defende a nossa posição. Mas se é fruto de uma ignorância, a pessoa está se sentindo prejudicada por aquilo, então a gente abre mão. Não vou fazer porque eu não quero que você seja prejudicado. E para finalizar, versículos 31 a 33. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Nós devemos pensar sempre que Deus seja glorificado em nossas vidas. O que é ser glorificado? Que Ele seja elogiado, reconhecido como sendo Deus, que Ele seja reconhecido, que Ele seja aprendido como o nosso Deus que é bom, que ama, Deus que é amor, Deus que perdoa os nossos pecados. Ele é severo contra o pecado, mas Ele quer perdoar os nossos pecados.
Isso é a glória de Deus, que se resume em Cristo. Cristo veio para nos dar o perdão, para mostrar lei e evangelho, que Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador, e Ele quer que nós larguemos o pecado e nos oferece o perdão, a graça de Deus. Cristo é a glória de Deus. Então que Cristo seja refletido em nós. Devemos pensar sempre nessa glória de Deus. Nós glorificamos a Deus vivendo como Cristo, amando o próximo e sendo favoráveis a Ele, assim como Cristo é favorável a nós. Como Cristo nos amou, nós devemos amar o nosso próximo. Assim nós glorificamos a Deus. Não é comprando um carro novo, não é arranjando um novo emprego, ou seja, não é comprando coisas caras, não é tendo realizações pessoais. Gente, eu comprei essa roupa aqui, é para a glória de Deus. Deus é glorificado se você tiver duas roupas e você dá uma para o próximo, se você usar o seu carro para dar carona para aquele que não pode, às vezes, ir, eu vou te levar no hospital, vou te levar na igreja. Aí sim Deus é glorificado. Agora, o fato de você comprar um carro novo não é a glória de Deus. Deus está te abençoando, amém. Aproveite bem essa bênção, mas seja disponível também para ajudar o próximo, através da sua bênção, através daquilo que você recebe. Então, quando você se dispõe a servir o próximo, aí Deus é glorificado, quando você se dedica para o próximo. Paulo fala para a gente respeitar a cultura dos judeus e dos gentios, ou seja, onde nós estamos inseridos, devemos respeitar a cultura local. Paulo fala isso porque a igreja de Corinto tinha judeus e gregos, pessoas de culturas diferentes, mas em Cristo somos todos um. Eu gosto da política de tal forma, o outro gosta da política de outra forma. Eu gosto de tal música, o outro gosta de outra música. Eu gosto de me vestir de tal jeito, o outro gosta de se vestir de outro jeito. Somos um em Cristo, essas coisas são secundárias. Nós devemos nos amar e estar juntos em Cristo Jesus, mesmo com essas diferenças culturais que nós temos. Isso foi tratado com mais detalhe em outro estudo que nós temos aí. Acompanhe essa série de estudos de 1 Coríntios, que você vai ver sobre essas questões culturais também. E Paulo finaliza o argumento do capítulo 10, orientando a priorizar o próximo e servir para que eles possam dar ouvidos ao Evangelho, a mensagem da salvação. Paulo quer que as pessoas sejam salvas por Cristo, então nós devemos pregar o Evangelho com coragem. Nós devemos demonstrar essa graça de Deus através das nossas vidas. Não é perfeição, não é não sendo pecadores. Você é pecador, você vai falhar, você vai dar mancada com o seu próximo. Mas se você se arrepender e mostrar, olha, irmão, irmã, eu pequei, mandei mal, fiz coisa errada, me perdoa. Isso vai te ajudar muito na credibilidade sobre a salvação. Assim como Cristo te perdoou, você está levando o perdão para as pessoas, pedindo perdão também das pessoas. O perdão é o cerne da mensagem cristã. Então nós temos que viver esse perdão, tanto perdoando quanto pedindo o perdão das pessoas que nós prejudicamos de alguma forma. Então é assim que nós pregamos o Evangelho, vivendo essa vida abundante de perdão e graça que Cristo nos dá. É isso, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe vocês essa semana. Semana que vem, 1 Coríntios 11. Então, vamos falar sobre temas como a Santa Ceia, vestimentas, culturas também, vários temas sobre santidade. Eu acho que é uma boa pedida para você acompanhar. Semana que vem, às 8 horas da noite, no sábado, tanto no Facebook quanto no YouTube, vai estar disponível o vídeo e você pode acompanhar aonde você quiser. Deus abençoe vocês, uma boa semana, e vou pedir a bênção para vocês que estão assistindo, seja essa semana, seja mais para frente. Senhor Deus, amado Pai, peço que o Senhor abençoe esses que estão nos assistindo, todos os seus problemas, seja agora, essa semana, seja em outro tempo. O Senhor abençoe para que eles sejam atendidos em suas necessidades, em seus pedidos, se assim for de Tua vontade. Em nome de Jesus.
Amém. Deus abençoe vocês. Amém.